Então, nós sempre nesses intervalos a gente conversa muita coisa e tudo é muito interessante, né? Uma coisa o irmão Francisco estava falando, engraçado, essa liderança da Deus é Amor, eles proíbem as pessoas de assistir televisão, né? Talvez seja para que os outros não vejam a reportagem dos falsos testemunhos deles, né? Só pode ser, né? Quando que uma igreja tem autorização ou autoridade para proibir alguém de assistir uma televisão, ouvir um rádio? Irmão, não ouça outras rádios, ouça só a rádio da Deus é Amor, né? Eu cansei de ouvir isso aí, nessa praga que tem aqui na Rua da Conceição. E aí aqueles cultos no rádio, né? Irmão, porque o paralítico está andando aqui, olha, é muita gente na igreja Deus é Amor, você precisa vir nessa unção, nesse poder, olha, o paralítico está andando. Aí diga, irmã, o que você tem visto aqui na Deus é Amor? Aí, que muita bênção, e bababá, bababá. Eu fui curada disso, fui curada daquilo outro. Um desses dias, eu estava sentado num banquinho da Deus é Amor, ali na Rua da Conceição. Eu estava sentado num banquinho e o camarada com o microfone sem fio na minha frente, porque a rádio deles é lá mesmo, lá na própria sede lá. Então ele com o microfone sem fio, transmitindo lá no sistema, ele passeando no meio da igreja. A igreja que nem um frigorífico. Um frigorífico, algumas pessoas sentadas, um camarada lá falando lá na frente, um monte de besteira, e nesse dia eu tinha ido lá, eu estava lá, num dos bancos, bem assim na cara de todo mundo, e o camarada, enquanto um está pregando lá, ele, em um tom mais baixo, no meio do povo, mas com microfone sem fio, dizendo, porque o paralítico está levantando, e o camarada está lá pregando, tomate com cebola, uma saladinha lá, e ele dizendo que muletas estão caindo no chão, e gente está glorificando, e não sei o quê. E eu ali na frente dele, cadê? Igual o narrador de futebol, igualzinho, cara profissional, bom, devia ser bem pago aquele cara, merecia, né? Então, eu ali na frente do cara, e ele dizendo que as muletas estão ficando no chão, é a presença de Deus e glória, e pegava uma pessoa que estava chegando assim, entrando, diga, irmã, qual a sua bênção aqui na Deus é Amor? É aquela pessoa já caracteristicamente vestido, que era dali mesmo, isso também eles observam, não, aqui é muita bênção, é muito poder de Deus, não sei o quê, e eu ali vendo, nada, absolutamente nada, mentira em cima de mentira, isto é, Deus é Amor. Agora, sempre vai ter uma pergunta de alguém, não, que eu fui abençoado lá, eu também fui no terreiro de Macumba, quando eu frequentava, fui muito abençoado, né? Mas eu não gostei muito das bênçãos, não. O que eu tinha do terreiro de Macumba, quando nós voltávamos para casa, era briga, intriga, problemas, fome, essas eram as bênçãos, eu fui muito abençoado nos terreiros de Macumba também. Pastor, fora essas pragas aí já tradicionais, tá surgindo outras, né? Nesse feriado eu passei ali no Leblon, num clube grande que tem lá, e vi vários ônibus parados, de repente estourou aquela multidão, né? E aí eu vi que era toda a maioria homem de terno e gravata, e aí fiquei ali tentando pegar um passageiro, né? De repente veio um todo afeminado em todo o meu carro. Eu olhei e vi que eu detectei que alguns estavam com Bíblia, né? Aí eu perguntei a ele o que era aquilo lá. Ele disse que era uma festa da igreja. Eu falei, que igreja? Aí tentei puxar algumas coisas dele, mas ele não quis falar muito, se recatou. Ele só disse o nome da denominação, que é uma tal de Contemporânea, que tem na Lapa. Aí eu, pela voz dele, eu detectei que ele era homossexual, né? E pelo nível das pessoas lá, tudo, dava para ver que essa abominação aí, dessa que o pastor é casado com o outro, depois eu pesquisando. Ou seja, ainda tem esse troço aí surgindo, se levantando, fora esse lixo. E o jornal enche a boca. Primeiro casamento gay na igreja evangélica. O jornal enche a boca. Põe lá grandão, né?
Primeiro casamento de lésbicas, duas mulheres casadas pela primeira vez numa igreja evangélica. Olha lá a reportagem lá, ó. Tá vendo? Igreja evangélica, é mesmo? Então manda eles virem casar aqui dentro. Igreja evangélica somos nós vivemos o evangelho. Aqui não tem pastor gay, não tem nem nunca vai ter. Não tem diácono gay. Se um gay quiser frequentar em nosso meio, pode frequentar à vontade. As portas estão abertas para qualquer gay, lésbica, transexual, homossexual, qualquer aberração, delegado, ladrão, corrupto, juiz, sem vergonha, qualquer um pode frequentar nosso meio. Agora, vai ouvir a verdade. Se quiser se converter, muito que bem. Se não quiser se converter, não vai suportar muito no nosso meio, porque a palavra vai espetar ele o tempo todo. Chega uma hora que ele não suporta mais. O Espírito Santo pressiona a pessoa para ela se converter. Se ela não se converte, ela não consegue permanecer, porque a Escritura diz que os pecadores não permanecerão para sempre na congregação dos justos. Então, esta é a realidade. Então, as portas estão abertas para qualquer gay, lésbica, maconheiro, traficante, cheirador de cocaína. Se eles têm que ser libertos, é aqui. Mas que vai permanecer o que todo mundo vai aplaudir a prática deles, nem pensar. Agora, essas igrejas que apoiam isso, né? Tem igreja por aí apoiando o Deus da macumba, o Deus dos católicos, o Deus dos gays. Não, essas igrejas que fazem isso não são evangélicas. Evangélicos somos nós. Essas duas que casaram não são qualquer coisa não, elas vão ser pastoras daqui a um mês. Vão ser pastoras? Então, não são qualquer coisa. Vai ser pastora, o diabo também tem pastora. Qualquer título ele pode servir tanto para um lado quanto para o outro, né? Ah, professor, tá, isso é um título genérico. Pastor, tá, virou um título genérico. Bispo, apóstolo, cardeal, e tá, viraram títulos que estão espalhados pelo mundo todo. Agora, evangélico é quem vive o evangelho. E na doutrina do evangelho não tem espaço para gay, corrupto, político, não tem espaço para essa gente. Lésbica, não tem espaço para isso. E nem para mulher pastora, mesmo não sendo lésbica, né? Mesmo não sendo lésbica, imagine sendo. Então essa é a nossa postura, né? A Sônia de Santos, de São Paulo, ela diz assim: meu filho foi pastor da Universal, mas ele saiu e agora os bispos da Universal estão perseguindo a nossa família de morte. Pedi ajuda para a polícia, mas me negaram segurança. Enfim, peço para o pastor orar por mim e por meu filho. É a marca registrada, né? A Universal é isso, é uma empresa assassina, né? Aquela briga que existe por domínio territorial que os demônios fazem sempre. Por isso disse para Jesus: olha, já que nos expulsa, não nos mande para fora dessa província. Esse domínio territorial que os demônios possuem é uma marca registrada na Universal. Eu conheci um homem, dono de uma rádio, inclusive, lá na Rocinha, e esse homem me contou coisas que eu já tinha ouvido rumores, mas ele disse assim: eu estive lá. Eu já vi um pastor matar o outro, ameaçar de morte e mandar matar outros. Ele disse: eu vi tudo isso. Eu falei: que isso, cara? Você viu isso? Vi, e eu estava lá no meio. Resultado, as pessoas depois ficam desiludidas com a igreja, porque elas acham que elas participaram de uma igreja. Então, veja bem, isso que está sendo dito ali é uma marca. O Diego aí, ex-pastor da Universal, não foi a mesma coisa? Não teve grupos da Universal indo lá na porta dele? Telefonemas, tu vai morrer, que isso? Pegaram a voz dele de um vídeo que ele pôs na internet, alteraram um vídeo que ele tinha de horas, pegaram 15 segundos dizendo que ele tinha se arrependido de tudo, montaram lá várias coisas para dizer que ele tinha voltado para a Universal, que tinha saído com mágoa, que não sei o quê. Quando acaba ele não voltou nada e está fazendo aí trabalhos piores ainda. Todo dia um telefonemazinho, ameaçando o Diego, toda hora alguém dizendo que ele vai morrer, né? Mas nós sabemos que servimos a Jesus Cristo. Quando chegar a hora de nós morrermos, será a hora de declararmos: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Então isso aí, né? E não adianta procurar ajuda na polícia.
tem que procurar ajuda em Jesus. A polícia só se mete descaradamente em assuntos religiosos quando convém para algum pilantra delegado ou juiz ou promotor que está ofendido. Normalmente um macumbeiro, que nem o Henrique Pessoa da Sexta DP disse para mim: eu sou delegado, sou espírita, sou macumbeiro e eu armei para você. Ele ficou ofendido com os textos que estão na internet, com os vídeos do Márcio e do Diego, mostrando as roupas dos Exus, tacando fogo naquelas roupas, rasgando os livros dos Exus. Ele ficou ofendido com aquilo. Aquele era um trabalhinho mamão com açúcar. O pior é o que está lá agora, com todas as letras. E por que ninguém mandou mais me prender? Perderam a coragem? Se acovardaram? Teve um delegado, alguém leu o meu livro e estava questionando: rapaz, tu não pode falar certas coisas não. Eu falei assim: o que eu não posso é deixar de falar. Comigo é diferente. Algumas pessoas não podem falar, eu não. Eu não posso deixar de falar. É diferente. E alguém disse assim: mas aquilo que você falou para o delegado, sabe o que aconteceu? O delegado chegou, né, pra gente, né? Aí falou assim: e aí? Eu sou delegado. Um outro já, um segundo delegado, falou a mesma frase semelhante. Eu sou delegado e sou espírita. Vai me bater? E eu virei para ele e falei assim: você tinha que fazer essa pergunta lá fora. Muito fácil, camarada. Sou homem, sou macho, com um revólver na cintura, um distintivo e um monte de capanga segurando ele. Me para na rua e me diz o que quer dizer, que vai ouvir o que bem entender. Eu não sou homem de me calar para ninguém. Eu só curvo a minha cabeça diante de Jesus Cristo. Não curvo a minha cabeça diante de ninguém. Eu falei: você tinha que fazer a pergunta lá fora. Ele assustou. Ah, por quê? Aí eu te dava uma lição de boas maneiras. Vai me dizer o quê? Vai me fazer o quê? Vai me encostar a mão? Eu não tenho medo de delegado, eu sou cristão, sou crente. Entende, irmão? Então a realidade é essa: não adianta procurar ajuda em delegacia. Se eles não tiverem um interesse deles, eles não vão se meter em assunto religioso. Por que existe uma perseguição hoje contra os evangélicos? Porque o delegado Henrique Pessoa, que é professor da Cadepol, que dá plantão na Sexta DP aqui pertinho da gente, ele é espírita, ele é macumbeiro, e ele está querendo combater os evangélicos, só por isso. Então criou essa palhaçada de comissão de intolerância religiosa, criaram lá uma pataquada de uma lei caô, uma besteirada, e nós já temos vídeos na internet dizendo: sou maior que a lei caô, arrebentando com tudo. Por que ninguém manda me prender? Perderam a coragem? Cadê a valentia? Eu acho que muita gente é muito homem com uma arma na cintura, mas nem disso eu tenho medo, né? É uma pergunta de Jari Cláudio, do Pará. Ele diz assim: não consegui entender por que quando Jesus estava na cruz, exclamou: Eli, Eli, lama sabachthani, e os soldados disseram: ele clama por Elias. Mas por que Elias, se Eli significa Deus? Sim, mas quem disse ele clama por Elias? Os soldados, que não conheciam o termo que estava na Escritura, em que os sacerdotes conheciam. Então o soldado ouviu Eli, Eli, achou: ih, ele está clamando por Elias. Não estava clamando por Elias. Ele estava usando um termo, parece que é aramaico, né? É, aramaico. Estava usando um termo aramaico. O soldado desconhecia do Salmo 22. O Salmo 22 traz a expressão Eli, Eli, lama sabachthani, profetizado, vamos assim dizer, por Davi. Então o soldado diz: ele está chamando por Elias, mas não estava chamando por Elias. Ele está falando: Deus meu, por que me desamparaste? Né? Por quê? Por que Deus desamparou Jesus? Porque a Bíblia diz que os pecados da humanidade se concentraram sobre ele. E Deus não pode ter comunhão com o pecado. Então ele sentiu a ausência da graça de Deus e ele dá uma despertada: Deus meu, por que tu me desamparaste? Eu não tenho pecado. Mas ele estava ali pagando pelos nossos pecados. Então, por um instante, ele sofreu a separação do Pai, né? O único momento em que a Trindade se desfaz é o momento em que Jesus está pagando pelos nossos pecados. Tem uma pergunta aqui do Mateus. Ele diz assim: eu quero saber qual é a religião que devo seguir. Ainda não tenho uma religião, me ajudem. Bom,
Eu só conheço uma. Eu conheci as doutrinas católicas, andei lá, não vi Deus. Eu conheci várias linhas de espiritismo, botei trabalho em Pedreira, Cachoeira, Encruzilhada e sei lá mais aonde. Não conheci Deus nos trabalhos da macumba, do espiritismo, umbanda, quimbanda, candomblé, não conheci Deus. O que mais? Seixunoê, não vi Deus. Né? Então, eu acho o seguinte, não adianta ficar procurando uma religião. Tem que dobrar os joelhos, se dirigir ao Criador dos céus e da terra e dizer... Se existe um Deus, faz um desafio. Porque Deus não fica desagradado quando alguém faz desafio em busca da verdade. Não fica desagradado. Eu já fiz muito desafio. E um dia, dentro do meu quarto, quietinho, cheio de dúvidas, eu disse assim, Deus, se tu és verdadeiro, me prova que tu és Deus. E hoje eu sei que Ele é Deus. Amém? Então, Ele pode fazer isso. Criador dos céus e da terra, se tu existe, me mostra, e me mostra onde tu estás, me mostra como eu posso te seguir. Só existe essa maneira. Se tudo que ele já tem ouvido, se ele já tem lido a Escritura, e sei lá se o Espírito Santo tem trabalhado na vida dele ou não, eu não sei, mas eu posso garantir para ele, que se ele fizer uma oração dessa, Criador dos céus e da terra, se é que tu existe, me prova. Ele vai encontrar a resposta. Temos mais perguntas? Do Bruno do Maranhão. Ele fala assim, outro dia eu fui na igreja e o pastor falou que eu não estava com a roupa adequada. Você poderia me dizer qual seria essa roupa adequada para eu ir à igreja? Aí ele cita aqui 1 Samuel 16:7. O lance é o seguinte, tem que perguntar onde esse pastor fez curso de alfaiate, né? E o que lá no curso dele disseram para ele que é uma roupa adequada para seja lá qual for a ocasião. Porque eu quando vou para a praia, eu visto uma sunga. E ninguém nunca me viu aqui dentro da igreja de sunga. Se eu sou convidado para uma reunião solene, sei lá, um casamento, alguma coisa, eu visto alguma roupa, mas de acordo com a nossa cultura, com a nossa sociedade. Agora, se eu vou jogar uma bola... Se eu vou brincar de vôlei, se eu vou jogar ping-pong, eu não vou de calça comprida nem camisa de manga comprida. Então, só perguntando a esse alfaiate lá, esse pastor alfaiate, o que é para ele uma roupa adequada? Porque para mim, biblicamente, não existe roupa adequada para ir para a igreja. O que existe é um conceito social. Quantas pessoas chegam aqui na igreja de bermuda? Eu não disse nada. A pessoa chegou, sentou aí, eu não tenho nada para dizer para a pessoa. Quantas pessoas chegam aqui de cabelo compridão? Olha lá o Ageu. Eu nunca disse nada, Ageu, vê se tu corta esse cabelo aí. Não, aquilo ali para mim não significa nada. De onde que eu vou tirar a doutrina? Sansão era careca? Não era careca. Como era o filho de Davi? Absalão? O camarada diz que quando não era Absalão, quando cortou o cabelo dele, chegaram ao ponto de pesar o cabelo dele, pesava não sei quantos ciclos. Não é verdade? Jesus era careca? Cabeludão. Hoje as igrejas estão dizendo, irmão, homem de cabelo comprido, aqui não. Por quê? Isso aqui é exército, é quartel ou é igreja? Então quem sou eu? Eu não sou barbeiro, né? E nem alfaiate, eu sou pregador do Evangelho. E se o Evangelho penetra nas nossas vidas, nós acabamos recebendo de Deus a graça e o discernimento de como nos vestir e como nos comportar aonde andamos. E o Evangelho nos ensina isso. Se é que somos cristãos, essa graça vem sobre nós. Então não tenho que dizer que a roupa de quem está curta, a roupa de quem está comprida, isso não é um problema meu, né? E muito menos um pastor tem autoridade, né? As Assembleias de Deus são responsáveis por milhares de vidas que hoje estão no inferno. E eu não quero ser responsável por isso. Quantas vezes aqui perto tem a Assembleia de Deus, eu fui criado aqui nesse bairro, aquela Assembleia quando eu nasci, ela já existia lá. Quantas vezes eu vi pessoas chegando na porta, mulheres desesperadas que já não tinham mais porta para bater e queriam entrar ali na igreja e pessoas de terno e gravata ali na porta dizem assim, não pode entrar não porque está de bermuda. E a pessoa, mas eu queria ir no culto. Não, vai em casa, troca essa bermuda, põe um vestido, depois volta. Nem vestido a mulher não tinha, ia voltar para a igreja? Não ia voltar.
E quem sabe se ali não estaria uma chance daquela pessoa encontrar Jesus Cristo? Aí Jesus diz assim para os fariseus: vocês não entram no reino e ainda fecham as portas àqueles que querem entrar. Então, é uma realidade. Então, eu não sou alfaiate, eu não sou barbeiro, eu não dito moda para a igreja, eu sou pregador do Evangelho. O que o meu Jesus, por misericórdia, me manda pregar, eu prego. Tem um comentário aqui da Tânia, da Pavuna. Ela diz assim: pastor, fui na Igreja Assembleia de Deus dos Últimos Dias, do pastor Marcos Pereira, e ele disse que eu estava com a pomba gira só porque estava usando brinco. Ele dizia que os brincos que eu usava traziam influência maligna. Pastor, eu oro para que o Senhor combata aquele falso profeta que gosta de humilhar as pessoas que são livres. Mas é isso, meu irmão, é isso. Essas coisas acontecem muito. Aqui nessa mesma Assembleia de Deus que eu acabei de comentar agora com os irmãos, tinha um homem que ele era da igreja e ele sempre tentou levar a esposa dele na igreja. Sempre tentou, foi um sufoco. E o tempo vai, oração e tal, e um dia a mulher diz: hoje eu vou na igreja. A mulher tinha aí um emprego desses, onde as pessoas andam sempre bem arrumadas, né? Aí resultado, foi lá, de brinco, batom, visitante. Primeira vez que a mulher pisou dentro de uma igreja evangélica. O marido tinha se convertido e tentava levar a mulher para a igreja. Aí a mulher vem e senta justamente lá no banco da frente. Aí vem o pregador. Essa mesma história. Tem gente que está com pombagira, está usando batom, está usando brinco, calça apertada, isso é da pombagira. E a mulher assim na frente, o camarada dando o recado dele, absurdo. A mulher levantou, foi embora. Nunca mais. Aí a Bíblia vem e diz assim: fariseus, vocês não entram e nem estão deixando os que desejam entrar. Então, essa é mais uma realidade, né? Desde quando o brinco pertence ao diabo? Eu nunca vi o diabo lá, que nem ferreiro, né? Batendo metal, cortando, dando um calorzinho, moldando nada. Eu nunca vi. Hoje tudo é do diabo. A televisão é do diabo. Eu nunca vi o diabo capaz de fazer nenhuma válvula, nem um circuito integrado. Eu nunca vi o diabo nem sequer fazer um fio. E as pessoas estão dizendo que tudo é do diabo. Eu queria saber se o diabo tem condição de emitir ondas, fazer captação através de antena. Eu queria saber se ele tem esse dom, se isso foi permitido a ele, ou se inteligência é coisa dada ao homem. As pessoas estão atribuindo ao diabo tudo. Parece que o diabo é o dono do mundo. Ele não é o dono do mundo, porque a igreja está no mundo. E Jesus falou: eu edifico a minha igreja contra as portas do inferno. Então existe um território nesse mundo habitado pela igreja onde o diabo não tem influência. Existe uma área, existe. A internet é do diabo. Quando começou a internet a galopar e os computadores começaram a ser vendidos mais barato, quantos pastores eu vi: irmão, eu não aceito esse negócio de computador, isso para mim é do diabo. Eu falei para ele: meu irmão, faz o seguinte, quantos aparecer lá na sua igreja, manda para mim, eu quero essa ferramenta aí do diabo. Manda para mim. Hoje nós temos aqui 6 computadores no ministério, trabalhando a todo vapor. Hoje nós usamos a internet, está aí, ó, perguntas de Pernambuco, da Espanha, perguntas de tudo que é lugar, pessoas ligadas. Por quê? Por causa dessa ferramenta. É do diabo ou é de Jesus? O diabo pode até criar alguma coisa, se bater na minha mão, meu irmão, ele perdeu, que eu vou usar para a glória de Deus. Então esse papo de que é do diabo, um brinco é do diabo, na Deus é amor né? Manifestou um demônio na Deus é amor. Eu estava lá, manifestou um demônio. Aí a mulher que manifestou o demônio estava com esmalte vermelho nas unhas. Aí o grande pregador lá da Deus é amor perguntou assim: demônio, de quem é esse esmalte que está na unha dela? Esse esmalte é da pombagira e do tranca-rua. Quer dizer, eu não sabia que eles eram químicos. Eu não sabia que a pombagira e o tranca-rua entendia de química, que eles conseguiam fazer esmalte. Nem eu não consigo, não sei nem como é que se faz o esmalte. Então é muita besteira quando você pega esse lixo todo e lê o Evangelho de Jesus Cristo e compara, você não vê esse lixo todo que jogaram em cima da igreja.
O batom é do diabo, o cabelo não sei o que é do diabo. Ó, irmã, pintar o cabelo é do diabo. Ó, irmã, raspar as axilas é do diabo. Usar sapato de salto alto é do diabo. Caramba! Não sobrou nada para mim usar. Tudo é dele. Meu irmão, não tem lógica. Não tem lógica. Então essas coisas aí acontecem, mas as pessoas têm que ser mais espertas. Né? Eu também fui vítima dessas coisas todas, mas eu aprendi uma coisa que Jesus ensinou: tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai. Então muita gente, até nas igrejas na época que eu passei, muitos pastores diziam: é do diabo, é do diabo, é do diabo. Quando eu ia orar, Jesus dizia assim: não é não. Opa! E eu tinha que andar ali submisso àquela igreja e esperar a direção de Deus para a minha vida. Quando veio a direção de Deus, larguei tudo e depois eu encontrei pessoas desses ministérios de onde eu saí. E aí, irmão, como é que tá? Eu falei: tá legal, estamos com um trabalho lá no Santo Cristo. Tá na mesma visão do ministério lá? Eu falei: longe de mim tal coisa. A visão é outra. Amém, meu irmão? Lá eu era submisso. Nunca ousei dizer dentro da igreja que algo estava certo ou errado. Não competia a mim. Mas quando Jesus me tirou de lá para fundar o meu ministério, vamos assim dizer, fundei com a visão que Ele me deu. E até hoje eu encontro pessoas: e aí, está na visão de Jerusalém? Eu falei: que isso, irmão, aquilo já era para mim. Aquela visão eu não volto nunca mais, eu prefiro a morte. Para a pessoa entender que o que eu ando hoje realmente eu considero muito mais. Eu não vou ficar aqui pregando roupa, cabelo, não vou ficar aqui pregando sapato de salto alto. Eu tenho umas coisas para fazer muito mais importante. A pergunta de um ouvinte, ele diz assim: eu gostaria de saber o que o pastor acha daquela autoridade que o pastor Marcos Pereira tem em derrubar as pessoas. E por que ele sempre fala do nome do anjo Gabriel e não fala do nome de Jesus? A pessoa já começa a discernir algumas coisas, né? Você vê que a pessoa começa a discernir algumas coisas. Começa a pregar uma autoridade em o nome de um anjo. Isso é marca registrada, é o tempo todo: Gabriel, cola ele na parede. Gabriel, derruba ele. Gabriel. Eu não sei, deve jogar bola com Gabriel, ir para a praia com Gabriel, deve ser amigo de Gabriel. Porque veja bem, eu recebi vários vídeos desse Marcos Pereira. Vários vídeos. Eu falei: mas o pessoal fala tanto nesse camarada. Deixa eu assistir esses vídeos. A minha vontade era ir lá na igreja dele, mas o meu tempo não dá para eu me deslocar e ir para lá e aguardar o culto, etc. Eu queria ver ao vivo, mas me trouxeram vários vídeos de coisas feitas dentro da igreja dele e das visitas dele no presídio. Eu falei: eu quero ver. Não quero ver com ar de crítica, eu quero ver aonde está a verdade. Orei: Senhor, eu vou ver esse vídeo e aquilo que for verdade tua nesse negócio aqui, eu quero aprender. Eu não quero falar contra as tuas verdades. Coloquei o vídeo lá no DVD e fui assistir. Meu irmão, é muita besteira, não leva mal não. Não leva mal não. Vai, demônio, faz aí, como é que você faz lá no morro? Aí o cara faz aquele gesto todo de dando tiro. Aí cai, não sei o quê. Mas eu estou acostumado. Eu passei por um ministério onde tinham essas manifestações que a gente chama cair no poder. Né? Eu passei por isso, eu tive experiência nisso. E quando você tem experiência, você consegue discernir as coisas. Resultado: eu não vi possessão demoníaca nenhuma naquele vídeo de várias pessoas caindo. Não vi nenhuma possessão demoníaca. Não vi nenhuma realidade espiritual naquilo ali. O que eu vi foi só um lixo, um monte de mentira e pessoas sendo comandadas pela voz dele. Agora, hoje está passando, cai aí, gente caindo rindo assim, sabe? Gente caindo meio, olhando aonde vai cair e não sei o que, coisa natural, nada espiritual. Foi isso que eu vi nos vídeos do seu Marco Pereira. Não vi nenhuma verdade e o Cristo que ele prega não é o que eu prego. Eu não ando com o Jesus dele, muito menos agora que ele está por aí apresentando um monte de candidato a político. Outra coisa, eu não recebo presente de traficante. O meu carro é um carro nacional, um Escort 96. Eu não tenho carro importado presenteado por traficante porque eu não aceito. Portanto, não servimos o mesmo Deus e ponto final. Eu não apresento candidato a política como ele está apresentando aí o Vaguinho.
O ex-pagodeiro agora é pagodeiro gospel, né? Nós não servimos o mesmo Deus. E o que ele prega, o que eu vi nos vídeos, é só mentira e é só engano. E se o Deus dele estiver na fúria, preocupado, eu estou aqui no mesmo endereço, esperando o Deus dele para resolver. O Wagner, aqui do Rio de Janeiro, ele fala assim, parabéns pelo seminário, pois minha família se encontra aqui ouvindo o seminário. Aí ele faz a pergunta, pastor, já que foi citado sobre este homem, Marcos Pereira, teve um dia que ele entrou na comunidade aqui e ele ungiu o cigarro de um fumante, dizendo que o cigarro seria ungido e aí aquele jovem ia parar de fumar. O que o senhor acha desse absurdo? Eu acho que é absurdo. Ungir o cigarro, caramba, é uma coisa bem impressionante. É totalmente fora da minha realidade, a minha cabeça. Eu não consigo me imaginar dizendo assim, rapaz, vem cá, eu vou ungir o teu cigarro para daqui para frente você não fumar mais. Deu resultado? Bom, se deu resultado, eu até me calo, né? Não, o cara parou de fumar. Poxa, tá bom, ele recebeu uma direção de Deus ali, que nem Jesus, que cuspiu no chão, fez lodo, passou no olho do homem, nunca mais Jesus fez aquilo. Então, poderia até comparar se visse resultado. A questão é que a gente não vê resultado nenhum. Não vemos resultado nenhum, né? Que nem G12, né? Eu conheci dezenas de pessoas de G12. Não, eu fui pro G12, eu parei de adulterar. Fui pro G12, parei de fumar. Fui pro G12, parei de mentir, irmão. Isso não estou conjecturando, não. Eu ouvi esses testemunhos pessoalmente. Que as pessoas foram pro G12 e tudo isso aconteceu e muito mais coisa que eu não lembro. Tá, passou 2 meses, eu encontro a pessoa andando no meio da rua e o cigarrinho na mão. Falei, ué. Falei, ô fulana, por favor. Tudo bem? Oi, tudo bem? Como é que tá? Como é que não tá? Vem cá, você não disse que tinha ido pro G12 e tinha parado de fumar? Não, mas sabe como é? As lutas são muito grandes. Eu falei, tá bom. Legal, prazer te ver. Até a próxima. Não, meu irmão. Se tem Deus, cadê o resultado? G12 trazer resultado para alguém? Não. G12 não traz resultado para ninguém. G12 é uma doutrina satânica. Que o diabo está manipulando um monte de gente. E outra coisa, irmão, fique de olho nos seus filhos, né? Eu não estou nem falando para você aqui. Agora eu já estou falando para os nossos irmãos internautas. Fique de olho nos seus filhos quando eles forem convidados para ir em retiro espiritual de outras igrejas. Porque o que estão fazendo é adestrar as crianças desde cedo na prática do G12. É isso que as igrejas estão fazendo. Estão tendo a cabeça manipulada, os adolescentes estão tendo a cabeça manipulada, então você fique de olho nisso, porque o G12 está querendo atingir as crianças. É só um alerta para aqueles que estão nos ouvindo. É uma pergunta da Miriam. Pastor, por favor, o senhor pode falar um pouquinho sobre o comprimento do cabelo e o uso obrigatório de saias nos cultos, que é incentivado por algumas denominações? O comprimento do cabelo? Bom, por que essa doutrina de cabelo não tem sentido, irmão? Veja bem, se eu digo que tenho um mandamento que Deus me deu no Brasil, se eu vou para a África, se aquilo é mandamento de Deus, não tem que valer lá na África também? Então, o que acontece? Criou-se essa doutrina. Mulher tem que deixar o cabelo crescer e não pode cortar. Mas pensa no pessoal que tem o cabelo, aquele cabelo africano, né? Aquele estilo de cabelo em que a pessoa forma aquele... o cabelo não cai, que nem quem tem o cabelo liso, né? O cabelo cai. Imagina uma pessoa que tem aquele estilo de cabelo que não cai, vai deixando crescer, vai deixando crescer, vai deixando crescer. Daqui a pouco vira traficante de drogas. Põe dentro do cabelo, carrega para qualquer canto. Não dá. A poeira, a sujeira, uma série de coisas acontece. Então, eu penso o seguinte, se um mandamento que Deus me dá para o Brasil, ele não pode mudar lá na África, não pode mudar em nenhum canto. Mandamento é mandamento e é universal. Hoje as pessoas dizem que Deus deu a ordem para não cortar o cabelo no Brasil, e eu fico imaginando como é que vai ser na África. Eu fico imaginando como é que vai ser no Haiti.
lugares pobres, lugares de gente com, como é que chama? De pessoas negras, onde o estilo de cabelo é completamente diferente. Então eu começo a ver uma bagunça, algo desregrado, algo sem sentido, né? Ah, irmã, não pode cortar, não pode se depilar. Não tem sentido. Outra coisa, roupa, cada lugar tem um estilo de roupa diferente. Nós sabemos de várias comunidades aí, mais isoladas, que não usam essas roupas que nós usamos. Comunidades indígenas, hoje já bem influenciadas, mas tem tudo diferente. Então eu não posso criar um modelo de roupa. Um camarada que parece que já morreu, Túlio Barros, faleceu? Túlio Barros era maçom, pastor da Assembleia de Deus, morreu. Eu acho que não está no céu não, maçom no céu, acho que lá não tem isso não. Então, o que ele fez? Foi numa comunidade indígena para pregar. Quando ele chegou lá, viu as índias, tudo de seio de fora, tanga, normal, totalmente normal. Aí ele foi, distribuiu camisa para todo mundo. Deu camisa para todo mundo, falou, olha, no culto da noite, todo mundo de camisa. Tá, quando ele chegou, estava todo mundo de camisa e 2 furos aqui, o seio aparecendo. Porque para elas não tinha sentido, queria que botasse camisa, elas não entenderam que ele estava preocupado com os seios delas. Eu chegaria numa comunidade indígena, pode estar as pessoas nuas, e eu prego o evangelho como se nada tivesse acontecendo. A minha cabeça é essa. A minha cabeça é essa. Eu não tenho que alterar os costumes de uma comunidade, não tem sentido. Aquilo para eles não é pecado. Não está nenhum pensamento lascivo, maligno se desenvolvendo naquilo. Então, se Deus der uma direção, não adianta que não é por opressão, não é por ninguém fazer a minha vontade, ninguém aceitar a minha visão. Não, as coisas de Deus, elas vão acontecendo. A palavra vai penetrando. Não adianta eu chegar numa comunidade e dizer que todo mundo tem que se vestir. Uma comunidade indígena que está acostumada. Vi reportagens de uma comunidade indígena, meninas de 12, 13, 14, 15 anos, tudo nua, fazendo os trabalhos da casa, os trabalhos da aldeia, pescando. Irmão, e aquilo ali, tanto os índios quanto as índias, tudo passando nu, uma comunidade, não me recordo agora de onde foi, Amazonas, não vi nenhum problema. Por quê? Hoje aqui, alguém nu em nosso meio, nosso fator psicológico da nossa cultura não aceita tanto. Mas lá é diferente. Lá o ridículo sou eu com as minhas roupas, não são eles. Isso tem que ser considerado. Então, não existe padrão de roupa, não existe padrão de cabelo, não existe nada disso. O que existe é orarmos, buscar a direção de Deus. E o Evangelho de Jesus Cristo não está condicionado à roupa. Eu tenho que, quando as pessoas pregam alguma coisa, eu tenho que procurar na doutrina de Jesus Cristo se aquilo é uma realidade. Se Jesus não disse, ninguém mais pode dizer. É uma pergunta da Ana Lúcia de São Gonçalo. É pecado o crente ouvir música secular, tipo músicas internacionais, pop? Não, não é pecado. Eu não vejo nenhum pecado. Agora, nós temos que saber o seguinte, daquilo que eu me alimento, vai ser a minha estrutura. Dizer que é pecado, pastor, é pecado assistir novela? Não, não é pecado assistir novela. Que pecado tem assistir novela? Agora, se eu vejo a novela das 4, eu vejo a novela das 6, eu vejo a novela das 8, eu vejo a novela das 10. Tá, e a minha Bíblia está lá mofando, né? Tu vê a novela, irmão? E a minha Bíblia está lá mofando, tá, daqui a pouco, o que vai sair de dentro de mim? Só novela. Só novela. Uma vez eu estava no almoço de um trabalho e daqui a pouco estou vendo as pessoas falando, por que você viu? E fulana disse isso, fulana disse aquilo. Eu falei, caramba, está acontecendo um problema aqui. Aí quando eu agucei o ouvido, alguém vira assim para mim, e você, o que você acha? Eu falei assim, bom, eu acho que nesse caso, a pessoa tem que ter paciência e tal. Ela falou, não, foi a novela das 8 ontem. Eu falei, tá, novela das 8. Eu falei, não vejo novela. Entende? Eu achei que era uma situação real, então eu ia expor um ponto de vista.
A pessoa vem, não, foi o que aconteceu ontem na novela das 8. Por quê? É novela das 4, é novela das 6, é novela das 8. Então, se eu vou ligar lá na 98, né? E toma ali pop, e toma ali funk, e toma ali ritmo internacional, e não sei o que lá. Se a minha vida vai tender, vai descambar para esse lado, daqui a pouco eu sou aquilo que eu ouço. Eu sou aquilo que eu leio. Não é isso? Lembra que disse o general Churchill, o povo pensa o que a mídia publica. E eu vi uma crítica ao Lula esses dias, em que alguém comparava ele a Goebbels. Goebbels foi um dos associados ao comunista. E Goebbels tinha a seguinte regra: dominemos a mídia, porque uma mentira repetidas vezes declarada se torna uma verdade. E é o que o Lula está fazendo. Os hospitais estão nessa desgraça, mas toda campanha, porque nós, os hospitais isso, os hospitais aquilo, melhoramos, e a segurança está uma maravilha. Todo dia tem notícia de bala perdida, assalto e um monte de coisa. Mas ele diz que... E vai repetindo. E a pessoa ainda dizia assim, os pobres coitados que receberam a esmola do Lula no Bolsa Família, vão votar na Dilma com toda certeza. Então ele está seguindo a doutrina de Goebbels. Pega uma mentira e repete. Vai repetindo. Daqui a pouco está todo mundo falando aquela mentira como se fosse uma verdade. Isso é mídia e isto é uma realidade. Então, ouvir música é pecado? Não, eu acho que não é pecado ouvir uma música. Poxa, eu vou ouvir aquela... não sei o que, Califórnia, não tinha uma música aí que o cara na guitarra, Dire Street, né? Swings of Love. Aí o camarada pega a guitarra, as pessoas dizem assim, poxa, essa guitarra vai acabar falando. De tanto que o cara toca bem, ele fica solando a guitarra durante uns 7, 8 minutos, que é uma maravilha. É pecado ouvir aquilo? É o pecado ouvir o som de instrumento? É pecado ouvir uma pessoa que tem uma voz bonita, Luciano Pavarotti? É pecado ouvir uma voz impostada? É pecado ouvir um clássico? É pecado ouvir concerto em Mi menor para piano, concerto em Ré menor para teclado? Sei lá, é pecado isso? Esse que é o pecado? Não, isso não é o pecado. Agora, vou eu viver o dia todo com isso? Mesmo sem ser pecado, eu não entro no reino de Deus. Então tem que ter equilíbrio. Eu tenho que ter equilíbrio. Eu posso ouvir isso? Posso. E quantas vezes eu pego o meu radinho ali do carro e coloco lá na 107,3 e vou ouvindo canções internacionais e vou treinando o meu inglês, que já é um horror, já é um fracasso. Aí eu vou tentando entender aquelas palavras que são ditas na música. Mas é uma vez ou outra, eu não me alimento disso. O meu alimento é Bíblia, o meu alimento é pregação. Ontem eu estava ouvindo o livro de Esdras, narrado. Então é disso que eu me alimento. E é disso que eu chego aqui para falar. Então, meu irmão, não é pecado uma música. Não é pecado uma novela. Não é pecado, eu vou ler um livro de macumba. Isso é pecado? Não, você quer ler, tem curiosidade de ver o que fazem os espíritas, como eles escrevem seus livros? Sim, mas não é esse o teu alimento. Então, eu não acho que simplesmente por a pessoa ouvir a música, deixa eu ver aqui esse funk aqui, deixa eu ver o que estão dizendo nesse funk, nesse rap, isso é pecado? Não, mas se você vai se alimentar disso, se isso vai fazer parte da sua vida e você vai viver muito desse negócio, vai ser influenciado por isso, mesmo sem ser pecado, você vai acabar perdendo um tempo precioso e vai perder a graça de Deus. É uma pergunta do Rômulo, pastor. Ele diz assim, sobre a tatuagem, o que a Bíblia diz? Pode ou não pode? A Bíblia não diz. O que a Bíblia diz? A Bíblia não diz. Entendeu? Então, pastor, eu posso tatuar um dragão, um São Jorge nas minhas costas, que nem todo mundo tem por aí? Não pode. Claro que não pode. Pastor, mas a tatuagem não é pecado. Mas eu não estou falando da tatuagem, eu estou falando do símbolo. Não é verdade? Então, não, pastor, eu amo Jesus, eu vou tatuar aqui no meu braço. Eu amo Jesus. Tá, o que eu posso dizer contra isso? Você não usa uma camisa escrita eu amo Jesus? Se tu vai fazer uma tatuagem,
para louvor e glória de Deus, com uma expressão que glorifique a Deus, como que eu posso dizer que a tatuagem é pecado? Não posso, mas eu posso dizer que o símbolo que você esteja usando pode ser um pecado. Que a Bíblia diz, não farás para ti imagem de escultura. Você desenha uma escultura, ou um desenho obsceno, né? Nesse negócio de tatuagem tem uns desenhos obscenos aí terríveis, de mulheres lésbicas, mulheres aladas, né? Com cauda de serpente, tem, enfim, um monte de coisa que aquele símbolo traduz um louvor ao diabo e aquele símbolo é um pecado. Mas a tatuagem em si, quem sou eu para dizer que é pecado? Por quê? Porque a Bíblia não diz. Eu não posso ficar aqui dizendo o que a Bíblia não diz. Eu não posso criar regras. Eu não fui chamado para criar regras. Eu fui chamado para me submeter a regras. Eu não crio regras. Eu submeto minhas regras à regra do Evangelho. Amém? Tem mais algum para encerrarmos? Tem um comentário aqui do Vitor de Tanguá. Ele diz assim: eu estava a ponto de me separar da minha esposa, pois a Deus é amor, proibi a minha esposa de se depilar. Minha esposa estava parecendo uma ursa, cabelo para tudo quanto é lado. E hoje fazemos da rádio a nossa igreja. Bom, pelo menos no inverno ele tem onde se esquentar, né, irmão? Meu nome dele? Vitor. Vitor. Grande abraço ao Vitor. Você vê quantas pessoas, irmãos, estão ouvindo pela rádiozinha simples, gratuita. Tudo é projeto de Deus. Então, quer dizer, realmente, imagina um homem chegar, olhar para sua esposa, tudo é vaidade. A mulher não pode fazer uma caminhada. Qual é, irmã? É vaidade. Está querendo ficar esbelta? Isso é vaidade. Quantas vezes eu já ouvi isso? Meu irmão, ficar esbelta não é vaidade não. Ficar esbelta é necessidade. Necessidade de bem-estar físico. Uma roupa que cai na medida, né? E cai entre nós. Uma mulher bem vestida é uma mulher bem vestida. Ainda mais a sua. Ou não é? Não é não, Zeli? Não é não, Juarez? Não é não, Marco? Hein? O que você prefere? Que a tua esposa vire um urso peludo que nem o nosso irmão ali na internet? Ou que ela ande no string? Isso é a realidade. Isso é a realidade, meu irmão. Por acaso você casa com uma mulher para olhar para ela e dizer assim, caramba, minha mulher está ridícula? Você quer sempre olhar, não interessa que você esteja com 200 anos, você quer sempre olhar para ela e ver alguma coisa que te atraia. E um monte de pelo saindo para tudo que é canto, não vai te atrair. Não sei porquê, mas não vai. É um conceito que está nos homens. Você quer olhar a mulher maquiadinha, né? Cabelinho legal, esbelta. Isso aí é uma realidade. Ou será que alguém vai dizer assim, não, pastor, não é bem a realidade. É mesmo? Eu vou dizer assim, então tu não é homem. Tu pode ter outro DNA, mas o DNA de homem diz que isso é uma realidade. Amém? Então, problemas assim. Não tem essa, meu irmão. A mulher tem que se cuidar. Não é só a mulher, o homem também tem que se cuidar. Você reparou que eu estou mais magro ultimamente? Então, tem que se cuidar também. Quando eu vejo que, poxa, o cinto apertou, pulou para o outro furo, opa, eu já elimino a carne, eu já reduzo uma quantidade de comida, já troco por uma fruta, e quando eu tenho a oportunidade de realizar algum trabalho no centro da cidade, eu deixo o carro ali na central e vou a pé e volto a pé. Por quê? Porque eu acho isso importante, né? Poderia não esquentar com isso e estar aqui hoje pesando 90 quilos. Poderia aqui estar pesando 90 quilos. Aí cada vez que alguém dissesse assim que um filho quisesse brincar, vou jogar uma bolinha, dizer, não estou afim não, pô. Pesadão aqui. Aí dor no calcanhar, dor no joelho, dor no tornozelo, o esporão nascendo, a coluna envergando para tudo que é canto. Então não é. A realidade é que todos nós temos que procurar manter um padrão nosso, né? Já chegam os problemas de enfermidade que às vezes surgem e que muitas vezes a pessoa não consegue controlar o seu peso, não consegue controlar a sua vida. Já basta isso que tem por aí. Agora, eu, em plena forma, em condições de me manter, né? Eu tenho certeza que a minha esposa olha para mim hoje com... Quantos quilos eu estou? 70 quilos? Devo ter uns 68, 70. É melhor do que se eu tivesse com 90. Eu tenho certeza que ela gosta mais de mim assim. Ela me dá um beijo com mais satisfação, com toda certeza. Então, meu irmão, esse negócio
a mulher tem que se cuidar. Ah, não pode se depilar porque é vaidade. Aonde que Jesus Cristo ensinou essa desgraça? Não ensinou. Se ele não ensinou, eu não tenho que me submeter. Ah, mas o pastor vai me expulsar da igreja. Lá não é igreja, porque se fosse igreja ele não te expulsaria por essa causa. Porque uma igreja não põe ninguém fora por uma causa dessa, que não é bíblica. Não, mas no Antigo Testamento, opa, vamos com calma. Vamos com calma, não adianta querer buscar argumento em Antigo Testamento. Nós temos que saber viver a graça, o tempo que nós temos, a dispensação, e ver o projeto de Deus. Ah, mas Moisés disse que mulher não pode usar roupa de homem, nem homem roupa de mulher. Disse, isso continua valendo para os nossos dias. Eu nunca vou vestir uma mini saia, não vou. Não vou vestir uma calcinha colada, apertadinha, não vou. Não vou meter um brincão de ouro, uma argola aqui, não vou. Tudo isso tem seu sentido. Agora, eu tenho que entender quando Moisés disse isso, há 4.000 anos atrás, o que era aquela cultura e o que é a cultura hoje. Que princípio eu posso sustentar? Então, tudo isso requer estudo, empenho e, acima de tudo, oração. Amém? Tem ainda uma pergunta aí? Tem. Aí a gente vai embora. Diz assim, se piercing, se a masturbação e se aquela cirurgia que eles fazem para mudar o corpo são pecado. Cirurgia para mudar o corpo? Deve ser para mudar de sexo. Deve ser para mudar de sexo? Ah, não, esse negócio de silicone também. Negócio de silicone, essas coisas. Bom, aí sim, aí já extrapolou, né? Eu creio que aí já extrapolou. Agora, se a pessoa disser, não, eu orei e Deus me mandou fazer, vai em frente, vai com Deus. Vai com Deus, né? Ah, vou botar por exemplo, as mulheres usam, né? Botar um silicone no seio, tá tendo um monte de problema por aí, gente até morrendo, uma série de coisas. Meu irmão, eu acho o seguinte, quando a Bíblia não fala certas coisas, nós temos que saber ser cristãos e receber a resposta na oração. Ah, eu vou colocar um silicone no seio. Vai orar primeiro. Eu vou fazer uma operação de seio. Vai orar primeiro. Se tem um projeto de Deus nisso, a bênção virá. Aqui perto de nós, naquela escadinha que desce ali, Guapi, tem uma casa quando você desce ali, tinha uma jovem ali, uma jovem que frequentou essa igreja aqui. E ela decidiu fazer uma cirurgia plástica para, sei lá o que ela queria melhorar no rosto, tirar umas manchinhas, não sei o que. Resultado, foi para a sala de cirurgia, o médico, primeiro procedimento, uma operação muito simples, colocar uma anestesia. Quando aplicou anestesia nela, ela entrou em coma e dali para a cova. Deixou 2 ou 3 filhos, uma menina jovem, cheia de vida e saúde. Resultado, será que se ela tivesse feito uma oração, as coisas teriam sido do mesmo jeito? Então nós como cristãos temos que ter como cartão postal a oração. Buscar a face de Deus e ver que direção Deus dará para as nossas vidas. Né? Eu entendo, a mulher, poxa, o meu seio é pequeno, eu queria um seio maior. Eu entendo, todo mundo entende isso, todo mundo entende esse lado da vaidade. Mas como cristão, a oração tem que vir em primeiro lugar. Às vezes você pensa que está chegando para um lugar, para uma vaidade, vai ter um destaque, está cavando a própria sepultura. Então, e sobre masturbação, seria algo um pouco longo. Nós vamos ver se a gente reserva a próxima aula para tratar bem especificamente desse assunto, que com certeza é um assunto que é dúvida na cabeça de muita gente. Mas, se você quiser tirar um pouco da sua dúvida, já tem ali o livro de Levíticos. Não me recordo agora se é capítulo 19, eu não me recordo. Mas o livro de Levíticos trata bem sobre essa questão de masturbação e outras coisas semelhantes. Então nós vamos pegar, vamos ver direitinho a passagem bíblica, vamos trazer para cá e vamos estar expondo para os irmãos. Amém? Alguma pergunta aqui? Ninguém? Que hora sai o almoço? Nada? Então, nós vamos estar encerrando então.